Olá pessoal, eu sou a Gabi Castro da Escola de Ervas e Especiarias e eu tô aqui trazendo um tema que é muito importante para quem quer seguir as ervas e as especiarias, os temperos como uma profissão. Então é para aquelas pessoas que querem, na verdade, começar uma comercialização dos temperos, seja sendo um ganho extra ou seja realmente isso sendo a sua profissão principal, o seu ganho principal. Então eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre essa temática da comercialização dos temperos e essa revisão sobre a comercialização dos temperos aqui no Brasil e um pouco da comercialização mais externa, né, fora do espectro nacional. Antes, quero te convidar, se você não curtiu ainda meu canal, curta ele aqui, canal do YouTube. Também estou lá no Instagram, @Escola de Ervas, que também tem sempre dicas. E se você gosta aí muito desse universo dos temperos e quer saber o que eu tô pensando no meu dia a dia, o que eu tô fazendo no meu dia a dia com relação a isso, vou te falar que tem um canal no Telegram, que é para quem é apaixonado por esse universo e quer saber notícias mais instantâneas do que eu estou fazendo com relação a este universo. Então segue lá o canal também, pode entrar, que também vocês conseguem receber sempre as novidades. Quero começar falando quem é a pessoa a marca, né, a empresa aqui no Brasil, na verdade no Brasil e fora também, tá? Não é a total realidade isso fora do Brasil, já explico, mas no Brasil é a maior parte. Quem é a empresa hoje, as grandes empresas de tempero que tem no Brasil? São empresas que são envasadoras, tá? A maioria delas, o que ela faz? Ela compra o produto já seco, então a erva ou a especiaria seca, né? Lembra que ervas são folhas, né? Quando a gente está trabalhando com ervas, isso vai ser importante porque eu vou falar mais pra frente. Sempre que a gente estiver falando de folhas, seja seca ou seja fresca, a gente está falando de ervas. Quando a gente está falando de partes mais rígidas das plantas, como semente, as cascas, por exemplo, da canela, fruto, até as flores, né? A flor do cravo, né? É uma flor rígida também. A gente está falando aí dessas partes raízes, rizomas, é especiaria, tá? Eu já vou te dizer porque que é importante saber disso. Então, a empresa, seja de erva, ou seja de especiaria, seja de tempero, seja de massalas, geralmente são empresas que invasam. Elas compram já a erva e a especiaria seca. Elas não fazem a secagem e elas não fazem o plantio, tá? Então as grandes empresas fazem isso, muitas delas. Aí nesse momento já começa a ser importante você escolher a sua linha. Você quer ser um envasador, comprar o produto seco e envasá-lo, né? Seja na embalagem que você desejar, ou você quer produzir o tempero, fazer a parte inicial, que é cultivar e secar. Então você pode tanto envasar apenas. Então vamos primeiro pensar numa planta, no coentro. De repente você quer vender sementes de coentro. Eu tenho as minhas sementinhas de coentro aqui, ó, pra te mostrar, tá? De repente você quer comercializar sementes de coentro. Você pode tanto cultivar a planta e deixar ela secando lá para ela dar sementes e você invasa a própria semente que você cultivou, ou você compra a semente seca. Quando a gente está falando de, por exemplo, uma folha, tipo hortelã, você quer comercializar hortelã, você pode tanto cultivá-la quanto comprar e envasá-la. Mas se você for cultivá-la, diferente da semente de coentro, você vai precisar, porque a semente do coentro é uma das exceções, ela seca no pé, então é muito fácil, é só depois você tirar e debulhar isso, né? Mas se você estiver trabalhando com partes da planta que você precisa, que ainda estão frescas quando você faz a colheita, você vai precisar fazer a secagem na sua casa. E aí é um ponto a mais, né? É um trabalho diferente de um trabalho de envasamento, tá? Todos têm seus problemas. Quais são os grandes problemas do invase? Da pessoa que só vai invasar. Então, digamos que você escolheu que a partir de agora você vai ter uma empresa de temperos que vai só apenas envasar os produtos, vai escolher, claro, vai escolher de boa qualidade, mas aí a gente começa com uma questão. Primeiro, você não vai conseguir comprar, importar, tá? Você não vai comprar o container, porque o que acontece? Existem empresas aqui no Brasil que compram esse lote que vem de fora, esse container, e daí eles distribuem para várias pessoas, porque
se você precisar comprar realmente, escolher o produtor, escolher a fonte, você vai precisar comprar o bloco inteiro, e isso é muita coisa. Então, você vai no distribuidor, né? Na pessoa que vai distribuir. E aí, quais são os grandes problemas de uma pessoa, de uma empresa que é envasadora? Qualidade. É uma pessoa que vai precisar bater perna, vai precisar discutir aí com os distribuidores, olhar, saber realmente a qualidade dos temperos. Então, dicas para você encontrar qualidade nos seus temperos na hora de você comprar para realmente revender. Primeiro ponto importante é você ver, né, se a planta aí, seja uma erva, seja uma especiaria, se ela ainda tá de uma cor um pouco viva, né? Aquela cor pálida, branca, ela remete uma planta, um tempero, uma erva que foi seca há muito tempo atrás. Partes muito quebradiças, então imagina, o meu coentro tá todo inteirinho aqui, a semente. Imagina se eu tivesse alguns cortados na metade, casquinha para fora. Isso quer dizer que é um tempero, que é uma especiaria que tá velha. Então, a dica número 1 é a coloração, né? Ver se tem uma coloração um pouco viva, né? Vivaz. Não é para ser um colorido, né? Não é para ser com corante. Não tô falando que é para ter corante, tá? Mas é para ter a cor natural da planta. E aí, outra dica é a especiaria, se for especiaria mesmo inteira, ela tem que estar inteira. Ela não tem que estar despedaçada. E nesse ponto, eu já falo que é super importante você ser um envasador de coisas em grãos, né? Evite ficar usando e vendendo as especiarias em pó, tipo noz moscada em pó, canela em pó. Por quê? Primeiro ponto, às vezes existe uma dificuldade muito grande para entender se aquela especiaria realmente está pura. Tá? Tudo bem que para quem compra em grandes volumes venha realmente o ingrediente, vem a tabela correta, né? A gente como consumidor final, a gente tem uma dificuldade maior de saber disso, mas quem trabalha com o tempero, ele tem uma facilidade maior de ver a tabela real, né? Então, por exemplo, quando vai comprar cúrcuma, tá escrito cúrcuma feculada, mas nunca vão te vender uma cúrcuma escrito cúrcuma feculada. A gente, como consumidor final, não vai encontrar lá no mercado escrito cúrcuma feculada, mas a pessoa que comprou, ela sabe disso. Tá? Então, você aí como um envasador, você vai ter esse acesso. E é importante não só pensar em relação a ser puro ou não, e fécula é o que eu sempre falo, é o menos pior. O problema em relação a cúrcuma, páprica, é que se põe muito corante, e é um corante rico em benzeno que é cancerígeno, ou seja, isso a gente não quer. Tá? E o outro ponto importante é que quanto mais triturado tá um tempero ou qualquer coisa, né, qualquer alimento, mais oxidação ele sofre. Por quê? Mais área de contato existe em volta. Então, é importante a gente comprar inteiro e a gente como consumidor final também, que somos todos, né, triturar na hora, tá? Então, evitar a vendas. Claro que, por exemplo, o cúrcuma é uma das grandes exceções, às vezes até um pouco a canela não, porque a canela você compra inteira e tritura com uma certa facilidade, mas a cúrcuma seca é impossível você triturar na sua casa, porque ela é muito rígida, tá? Mesmo como um envasador, você vai ter grandes problemas com a cúrcuma inteira e seca. Então, ela, no caso, não tem muito como fugir. Prefira ela realmente em pó. Mas, de modo geral, os grãos, né, as especiarias íntegras são melhores. E aí, qual que é o grande problema aqui no Brasil que a gente tem? Não é com relação às especiarias, ou seja, não é com relação os frutos, as flores, as raízes, rizomas, é com relação às ervas, as folhas. A gente tem uma baixa qualidade de folhas no mercado. Por quê? Na verdade, não somos grandes também apreciadores, né, dos temperos. É diferente de você ir para uma Índia, para uma Tailândia, que as pessoas sabem reconhecer a qualidade de tempero e valorizar. Nós, como brasileiros, ainda a gente está caminhando nessa, né? Então, é importante você ter em mente que o que chega aqui não necessariamente é de boa qualidade, tá? E a gente precisa realmente escolher. E outro ponto
ponto, o que faz aí universalmente as ervas serem mais difíceis para a gente comercializar, é o fato de que elas são muito sensíveis. Isso daqui, que é mais rígido, é muito mais tranquilo fazer uma secagem, é muito mais tranquilo armazenar. As especiarias são partes mais insensíveis da planta, que tem uma dificuldade maior, graças a Deus, de perder os princípios ativos. Agora as folhas não. Elas perdem coloração, perdem princípios ativos, oxidam com maior facilidade. E aí, pensa na pessoa que cultivou. Então, geralmente tem a pessoa que cultiva, não necessariamente a pessoa que seca, tá? A pessoa que faz a secagem e a pessoa que importa e a outra que invasa e distribui. Imagina aquela pessoa que fez a secagem. Ela vai querer secar aquele tempero em maior quantidade, em menor tempo. E esse é o grande problema das ervas. Quem está secando as ervas são pessoas que não se atentam à temperatura, né? Então põe a temperatura o máximo que der para a planta ainda ficar ali inteira, não ser destruída, não virar pó, né? Porque ele quer produção, alta produtividade, ou seja, passa-se do grau, né? Eu gosto de ervas, uma média de 35 graus, passa-se desses 35 graus e aí você perde qualidade, né, desse tempero. E muitas vezes você compra aí as ervas, a gente vai ver isso muito nos mercados, nessas casas de produto a granel, galho. Você tá querendo comprar folha de hortelã, mas na verdade você tá comprando galho de hortelã. Por quê? Porque a pessoa também que tá vendendo, ela quer aumentar, né, porque o galho dá peso, né? Imagina se ela te vendesse só folha de hortelã, ela te venderia um volume muito grande. Quando ela te vende galho, ela te vende um volume menor pelo mesmo preço. Então, esses dois são os grandes problemas. A qualidade em si, que está essa secagem da sua erva, de um mundil, de uma hortelã, de um alecrim, e a parte que está ali, né? Porque várias vezes você vai ver com as ervas vem outras partes que não necessariamente você vai usar. Seja pra a gente fazer um chá, seja pra gente fazer uma infusão, para fazer um tempero, a gente acaba usando as folhas, né? Muito prioritariamente. Então tem essa questão, tá? Se você é uma pessoa que ama plantar, ama cultivar e quer ser essa segunda empresa, que é a empresa que cultiva, seca e invasa, vou te dizer que você está num caminho de sucesso, porque é um caminho que poucas pessoas escolhem. Claro, tem grandes desafios, né? Quando a gente lida com secagem é realmente um grande desafio, mas em relação à qualidade, você vai ser com certeza muito bom nisso, porque quando a gente faz a secagem na nossa casa, na nossa empresa, a secagem, claro, priorizando aquela planta, né? Entendendo cada uma das ervas, entendendo como que ela reage ao calor, como que ela reage à temperatura, você vai ter um produto de uma qualidade 10 vezes melhor do que aquelas que a gente encontra nos mercados. Então você vai ter um ganho, e daí você pode ter um ganho muito maior. E aí é super legal se você ainda cultiva organicamente. Lembrando que orgânico no Brasil é um selo, tá? Então precisa ir a Ecocert, Orgânicos Brasil, ir lá na sua residência, na sua chácara e falar, você realmente é orgânico, ou seja, você precisa pagar para ter uma visita, né, uma avaliação, e depois você recebe o selo. Por que eu tô falando isso? Porque você, de repente, vai querer que tudo seja orgânico, mas se você não tem o selo, você não pode escrever orgânico na embalagem do seu produto. Você pode apenas escrever que é um produto cultivado sem defensivos agrícolas, sem produtos químicos, mas escrever que é orgânico não pode, porque no Brasil, orgânico quer dizer que existe um selo, existe uma empresa, seja ela aquela que você escolher, né, que foi lá e falou assim, olha, você realmente cultiva organicamente ou usa produtos orgânicos e o seu subproduto é orgânico, tá? Então isso é importante. Uma outra questão que eu quero falar em relação à embalagem é: se você está tendo todo o cuidado na seleção, está tendo todo o cuidado ou na seleção ou no cultivo desse seu tempero para comercializar,
comercialize ele em vidros, né? Isso tem um ganho, apesar de ser mais caro, né? Tem um ganho maior, tá? Isso daqui vai te proporcionar que você já de cara a pessoa veja a sua embalagem e já saiba que tem qualidade. No mercado a gente acaba comprando muitas coisas que são de plástico, né? Mas a embalagem de plástico não deve ser usada quando a gente lida com ervas e especiarias. Por quê? Porque as ervas e especiarias, elas têm óleos essenciais e muitos dos óleos essenciais são corrosivos. Corrosivos e voláteis, né? Na verdade, o que está acontecendo dentro de um saquinho de plástico? O óleo essencial está querendo evaporar. E nesse processo ele acaba derretendo o plástico e a gente acaba consumindo plástico. Então isso não é legal, né? Realmente a gente deve sempre, tanto a gente como consumidor, tanto a gente como produtor, envasador, é importante que seja, a nossa escolha seja sempre o vidro, ok? Aqui em cima não importa o material. Eu faço aqui em casa, eu coloco geralmente na tampa isso como uma consumidora. Eu coloco um papel manteiga aqui e fecho para não ter contato também com esse plástico. Mas tudo bem ter o plástico em cima, porque você não vai ficar andando com o seu vidro de ponta cabeça, você vai ficar com ele aqui, tá? Então isso é super legal. Existem também outras embalagens. Essas daqui também são plástico, eu trouxe só para vocês verem, porque a gente às vezes compra, deixa eu achar uma aqui, essa, principalmente com relação aos chás, né? Então está crescendo, graças a Deus, o comércio de blends de chá, de infusões mistas no Brasil. Cada vez mais tem mais pessoas, cada vez mais eu vejo meus alunos me procurando realmente para isso, para produzir os seus próprios blends e comercializar. E aí o primeiro erro que cai dentro do universo do chá, isso é muito comum, essas embalagens geralmente são mais usadas para chás, é achar que isso daqui que tem uma cara metalizada, que isso é metal, tá? Isso na verdade é um plástico, então é uma embalagem plastificada da mesma forma. Muito cuidado nessa escolha. Idealmente, o seu saquinho é um saquinho que dentro e fora ele é de papel, tá? Então uma segunda opção, principalmente quando a gente entra no universo dos chás, que não levam tantas especiarias, as especiarias não estão tão trituradas, estão mais inteiras, né? Não tem tanto óleo essencial querendo volatilizar. Você pode usar saquinho de papel, que ele seja papel dentro e fora, que ele não tenha realmente a parte de dentro plastificada, ok? Então, essa é uma escolha importante. Que seja de vidro ou que seja um saquinho de papel. Lembrando que o papel, claro, a durabilidade vai ser menor do que tiver ali dentro, porque existe uma troca de ar um pouco maior. Mas a ideia é a pessoa realmente usar. Por isso, já falo que esse, por exemplo, não é um tamanho para você comercializar temperos, tá? É um vidro que é muito grande, porque dificilmente a gente vai querer comprar só um tempero, a gente quer comprar um monte de tipos de temperos, né? Então, comprar grandes quantidades não é interessante, porque você acaba conseguindo comprar grandes quantidades no mês, você acaba conseguindo comprar só um, dois. Ou seja, priorize um vidro um pouco menor, que vem uma quantidade um pouco menor, porque aí as pessoas vão querer consumir, vão querer comprar maior quantidade, ok? Claro, o vidro é muito mais caro do que a embalagem, né? Essa daqui. Uma embalagem dessa é aproximadamente uns 4, 5 centavos. Um vidro é mais ou menos um real, tá? Então é uma boa diferença. Mas seu produto vai ser muito melhor se você priorizar a embalagem correta. E aí, claro, né? É importante você não deixar o seu vidro exposto, né? Fazer uma tarja, fazer algo que tampe ele, que tampe a especiaria. Porque principalmente se você ainda não tem clientela, né? Se seu produto ele fica um pouco mais de tempo
estocado, durante esse estoque, a luz artificial, ela ela também oxida, ou seja, você perde qualidade antes de você vender. Então, por isso é importante você fazer uma etiqueta que tampe o seu vidro. Claro, o que seria ideal? Um vidro que fosse escuro. Eu estou mostrando isso, mas no Brasil, que é uma coisa diferente que a gente encontra fora, né? Então, fora do Brasil, a gente consegue comprar vidros que sejam de coloração âmbar, de coloração azulada e que tenham boca larga. Porque hoje aqui no Brasil a gente consegue comprar vidros com essas colorações, mas eles têm a boca fechadinha. E aí não é tão interessante para você colocar um tempero, se você colocar uma erva lá dentro, ela não sai mais dali, né? Então, é uma sugestão se de repente você tem facilidade para encontrar vidros que sejam mais escuros, vão trazer uma durabilidade maior para o seu tempero. Lembrando que não é para ter um corante aí, se tiver corante, por exemplo, esse é tingido, ok? Ele não é um vidro realmente por natureza colorido, tanto que aqui em cima dá pra ver que vocês não vão conseguir ver, mas aqui tá transparente, tá saindo essa casquinha, mas a casquinha, a tinta tá só por fora, não tem tinta dentro. Isso é importante, não é para ter a tinta dentro do seu tempero, porque senão a gente também vai perder a qualidade. A gente não escolhe o plástico, mas escolhe algo que tenha tingimento por dentro, não é interessante, tá? Então, sugestão número 3 seria uma embalagem aí que tem uma coloração mais escura, que vai aumentar a durabilidade, principalmente se você e se o seu cliente, né, não usa tanto. Então, essa é a dica. Uma outra dica importante é quando você vai escolher, então eu falei muito das especiarias, das ervas mais inteiras, né? Mas você também pode ser um criador. De repente você não quer envasar nada, você não quer ser o só típico envasador. Você quer criar massalas, criar blends de temperos, misturas de temperos, sais aromatizados e comercializá-los. Essa é a segunda linha que também, na verdade, está mais crescendo. Eu vejo assim, ao longo desses últimos tempos, que ela está passando a linha do invase, né? As pessoas estão buscando, pelo que eu vejo pelos meus alunos, por vocês aí do outro lado, existe uma procura muito grande de quem quer trabalhar com os temperos, de realmente fazer a sua receita. Então, produzir o seu curry, produzir a sua massala típica e depois comercializá-lo. Então, a grande dica aí, primeira é teste. Antes de começar a vender, não vai fazer uma receita de curry e começar a vender. Vai lá, testa uma, muda um pouco, põe mais feno grego, põe menos, põe mais de um ingrediente. Dá para várias pessoas provarem, pessoas que você saibam que tem sabores, que tem escolhas diferentes, escolhas alimentares diferentes, gostos diferentes. Então é importante você atingir o maior número de pessoas, porque isso já aconteceu comigo, tá? Assim, não de vender, mas fiz um tempero delicioso que eu achava incrível. Aí dei para outra pessoa provar, ela achou horrível. Por quê? Gosto é muito particular, então é importante você encontrar um gosto que seja um tempero que atinja a maior parte das pessoas, mesmo que de repente não seja o seu tempero, a sua mistura, a sua massala preferida, tá? Então é importante ter aí uma pesquisa de mercado, tá? E aí, faça a sua receita, anote a sua receita, isso que é essencial. É importantíssimo para você conseguir reproduzi-la, né? Sempre que a gente vai fazer uma receita para comercialização, vocês talvez já tenham visto, eu já dei por aqui várias dicas de receitas para fazer em casa. As minhas dicas são realmente voltadas para volume. Então, uma colher de sopa disso, uma colher de sopa daquilo. Quando você está fazendo algo para comercializar, você não está trabalhando com volume, você tem que trabalhar com peso, ok? Porque daí volume, não sei se vocês já fizeram um teste aí, acho que foi provavelmente um teste do Inmetro, que eles avaliaram várias colheres medidoras, tá? Então eles pegaram um monte de colheres medidoras do mercado e nenhuma batia uma com a outra. Um dava de volume 100, outro dava 120, 110, dava de peso diferente, ou seja,
se você quer precisão, se você quer que o seu curry que você fez hoje seja igual ao curry que você vai fazer daqui 3 meses, não trabalhe com volume, trabalhe realmente com peso, ok? E aí, outro ponto importante para você que vai fazer a sua massala. Isso geralmente a gente não faz quando é um tempero solto, né, sozinho, né? Geralmente você escreve coentro, né? E aí quando você cria uma massala, cria um blend, você quer colocar um nome, né? Se de repente é um tempero que você personalizou. Cuidado com o nome. É a mesma coisa que eu falei, cuidado com o orgânico, né? Cuidado com o nome que você vai dar, porque você não pode remeter a uma propriedade medicinal. Por exemplo, criei um blend, um tempero, uma mistura que é riquíssima em antioxidantes, que eu sei que vai ser eficiente para combater radicais livres se eu colocar isso na minha alimentação. Mas eu não posso colocar assim, tempero antioxidante para a venda. Por quê? Porque isso cai em fitoterápico, não cai mais em produto alimentar. Tá? Então, se você colocar isso, você está puxando uma outra linha. E aí, se você entra nessa linha do fitoterápico, você precisa também ter uma comprovação, você precisa ser analisado pela Anvisa, mais ainda, né, porque qualquer um precisa, com relação a isso, você precisa comprovar que o seu produto tem realmente propriedades medicinais. E aí eu já te digo, só existe, até onde eu sei, uma marca que vende ervas que são ervas fitoterápicas que são realmente comprovadas sendo fitoterápicas, que podem escrever propriedades medicinais no rótulo, tá? Então você aí vai entrar na categoria de bebidas e comidas, dentro da Anvisa, dentro do seu MEI, né? Comercialização artesanal de bebidas e comidas. Se você quiser bebidas, porque se você quiser fazer blends de chás, né? Infusões mistas. Então, isso é super importante você saber. Claro, um MEI artesanal, né? Com um mês você já consegue fazer isso. É importante seguir algumas restrições, algumas indicações da Anvisa com relação ao espaço que você faz a manipulação. Então dá lá uma estudada maior nisso, né, com relação à legislação, porque você precisa de um ambiente que seja só para isso, só para manipulação, que tenha azulejo dos lados, nas laterais, né, no chão também. Então tem algumas questões aí com relação à estrutura do seu espaço, para você realmente ganhar um volume maior, ganhar um espaço maior, né, de comercialização. Mas seguindo essas dicas já de começo, você consegue ter uma visão, né, do seu negócio muito melhor. E é importante, como ponto mais final das minhas dicas, eu quero te falar que é importante você saber o quanto você gasta. A gente, né, que é apaixonado pelos temperos, apaixonado pelas plantas, a gente tem uma grande dificuldade em colocar preço nas coisas, né? Então, se você tem essa dificuldade, pede para alguém que saiba colocar isso no papel, numa planilha, porque o que eu vejo de grande erro das pessoas? A gente consegue ver o quanto gastou, né? Quanto eu gastei de tampa, quanto eu gastei de vidro, de especiaria, mas você esquece que você ficou um tempo envasando, porque quando a gente começa sozinho. Se você tem um funcionário, você vai acabar colocando, claro, seu funcionário na conta, mas quando você tá sozinho, você acaba se esquecendo, você esquece a outra pessoa que te ajudou, né? Não tô falando pra você pagar seu marido, sua esposa, que vocês recebem tudo junto, mas pra você colocar isso realmente na ponta do lápis. Coloque um valor para você, né? E pense lá, para envasar um vidrinho eu demoro X tempo. Para fazer isso, para ir buscar os temperos, eu gasto quanto? Para selecionar, eu gasto quanto? Para estudar, para criar o meu blend, eu gasto quanto de tempo? A gente sempre esquece, a gente sabe colocar no papel o gasto que é de produto, mas na hora de colocar o gasto de serviço a gente tem dificuldade. Então é importante que você tenha em mente que esse gasto de serviço, né, de você fazer, de você estudar, de você envasar, você ou quem estiver com você, precisa estar contabilizado. E aí você precifica e coloca o seu valor, o quanto você quer vender em cima. A minha sugestão grande para vender
Aí começava falando de amigos para amigos, né? Uma coisa pequena, dando amostras, colocando na internet, né? A internet é a grande divulgadora dos trabalhos. E também ter uma loja virtual ajuda, porque você não precisa ter espaço físico, então você pega e envia pelo correio. E participar de bazares, né? Hoje em dia no mundo inteiro, na cidade inteira, no Brasil inteiro, tem bazar acontecendo todo final de semana. Então, são muitos bazares que têm valorização do produto manual, do produto artesanal. E aí você consegue ganhar um público muito maior, tá? Então, a minha sugestão é isso, comece realmente na sua vizinhança, com seus amigos e também fazendo parte de bazares. Se ficou alguma dúvida, me escreva aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de te responder, tá bom? Te espero em um próximo vídeo, com um novo tema e um grande beijo e até lá!